Foi Maomé que falou para rezar virado para Meca? Então, o profeta Muhammad, só para... Você pediu para eu... Tá, vou falar Mohammed. Porque para nós, Muhammad é o nome próprio do último profeta enviado por Deus, né? Aqui no Brasil, ele foi tendo várias transformações. Maomé, depois Maomé em espanhol, depois veio Mahoma, né, em espanhol, depois veio para Maomé em português. O profeta Muhammad, ele tem uma passagem que ele subiu ao céu. E Deus lhe deu essa incumbência de passar para os muçulmanos a oração 5 vezes ao dia. A oração ela já existia, tanto que Jesus, quando entrava na capela, ele se lavava igual os muçulmanos fazem, se purificava com a água e ia e se prostrava. Então ele fazia a oração na capela. Assim como Moisés também, quando foi ao Monte Sinai receber os 10 mandamentos, também ele tirou os sapatos, se lavou com água, se purificou e foi e rezou também. Então, a oração ela já existia, mas a obrigatoriedade dela não existia. Então, o profeta recebe a incumbência e a obrigatoriedade de rezar 5 vezes ao dia, e aqui ele traz isso e divulga para os muçulmanos praticarem, e a partir daí os muçulmanos passam a fazer as orações 5 vezes ao dia. Ela pode ser feita individualmente, cada um fazer. Agora, ela é multiplicada por 27 vezes quando é feita em congregação, quando é feita em grupo. Por quê? Para mostrar união, porque a adoração, a boa ação feita em grupo, ela vale mais do que a feita individualmente, porque há um grupo aqui fazendo. Então, aí você pode chamar de vibração, de energia. É um de lobby outra... mais forte junto a Deus. Exatamente. Ali, né? E um apoia o outro. Cria uma rede, né? Exatamente. Mas acho que legal explicar também por que em direção a Meca. Perfeito. É uma forma... Yasmin está fazendo um papel bem... Não, tô aqui, eu fui escolhida, né? Toca aqui. Muito bom. A religião islâmica, ela preza muito pela questão da disciplina e da organização. E foco, concentração. Então, todos nós nos direcionamos, onde quer que estejamos, nos direcionamos a Meca para fazer a oração numa direção só, como uma forma de organizar os muçulmanos, e não como alguns falam, eles adoram a Kaaba ou a Pedra Negra. Não, nós rezamos em direção à Kaaba, porque ela é nossa referência de organização somente, mas adoramos a Deus. A nossa oração é para Deus, a nossa prostração é para Deus, a nossa humildade é para Deus, a nossa devoção é para Deus, para mais ninguém. Então, por quê? Quando nós rezamos para qualquer imagem ou para a Pedra Negra, cometemos a idolatria, que é o pecado mais grave dentro da religião. A pessoa deixa de ser muçulmana. Então, a Kaaba, ela é só uma referência que nos organiza nas nossas orações. Inclusive, nós rezamos sempre, quando tem 2 pessoas ou mais, ao comando de uma pessoa, que seria o imam, que seria o sheik, que seria a pessoa que mais conhece das regras do Alcorão. Ele vai liderar a oração e as pessoas atrás vão seguir. Isso é uma prática de disciplina. Se alguém já teve essa experiência de ver, pode perceber, quando a pessoa entra na oração, ela entra numa concentração. Se alguém vem, a Yasmin já deve ter visto isso antes, presenciado isso bastante. Vem uma pessoa e me cumprimenta, eu estou dentro da oração, eu não respondo. Porque eu estou com uma ocupação mais importante aqui, que é a conexão com Deus. Conexão com Deus, fazendo me alimentando espiritualmente. E isso se chama prioridade. A religião está me ensinando a dar prioridade. Estar presente naquilo que eu estou fazendo. Sim, eu descobri isso vendo meu avô rezar quando eu era criança, porque a gente saía do jantar da cozinha de cima e descia para a sala, e às vezes ele estava rezando, e aí a gente chegava querendo brincar e chamar ele, e ele continuava imóvel, e ele não respondia nesse momento. Eu perguntei para o meu pai o que ele estava fazendo, que ele não me ouvia.
Aí meu pai explicou, ele está rezando, é um momento sagrado, não atrapalhe o Gido. E aí, Isso. né? E aí a gente aprendeu que ele estava fazendo a oração ali, respeitando isso. Inclusive, a casa dos meus avós, eles escolheram essa vendo que as janelas e a porta da sala estavam em direção ao nascer do sol. Que legal. Então, que meu avô gostava de rezar olhando pela janela, assim. Então, foi escolhida por conta disso também. Você falou sobre isso também, né? As mesquitas, elas são feitas, construídas e direcionadas para a Meca, em direção à Meca. Ó, já facilita, né? Se eu não sei onde eu tô, procuro onde tem uma mesquita, ver Exatamente. pra que lado ela tá virada. Todas as E mesquitas tem marcação do mundo. no chão também. É. Para saber, nas mesquitas, elas têm os riscos para saber a posição que a gente vai fazer as orações. Sim. Tu frequenta a mesquita? Sim, no Brasil, aqui em São Paulo tem várias mesquitas em vários bairros. Então, por exemplo, tem São Bernardo, tem São Paulo. Aí em São Paulo, cada bairro tem uma mesquita. Tem lugares que não tem mesquita, mas tem sala de oração, que é uma salinha pequena que junta uma comunidade e eles não têm às vezes a comunidade não é tão grande, então eles juntam numa casa ou numa sala comercial e fazem as orações. Entendi. E aí funciona mais ou menos da mesma maneira, só que sem um espaço dedicado. Se bem que é um espaço Não, dedicado, é um só que espaço não... também dedicado a Deus. Só que é questão de estrutura, né? Não tem a mesma estrutura. É, arquitetura. Sim. A arquitetura não tem o minarete, não tem a cúpula, não tem a mesquita como nós conhecemos, como construção, como arquitetura. Mas uma sala de oração, pronto, já basta. Funciona tão bem quanto, né? Sim, Se fosse uma cela de prisão, basta. Então, né? Então, E ficam separados os homens e as mulheres na oração, né? Isso. antigamente, só para colaborar aqui um pouquinho. Não, a palavra é toda sua, a de vocês. As casas, antigamente, elas eram feitas e, como os homens são obrigados a irem às mesquitas, as mulheres não são obrigadas a irem às mesquitas. Elas têm o direito de ir. Se elas quiserem, elas vão. E se elas não quiserem... Então, elas faziam as casas e eram construídas as casas e era feito dentro da casa um local que era feito como uma sala de oração específico. Sim. Então, todas as casas tinham esse local de oração. Interessante.